abra sua Bíblia para nós meditarmos nesta noite, nesse culto de doutrina, não é? Culto de doutrina, acerca do texto que Deus tem nos tocado para falar. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12, o título é Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Então, amados, aqui vocês veem a primeira palavra que vem no capítulo 12, preste atenção. Portanto, o que é? Quem estudou, gostou de português, não é? Sabe que, portanto, é uma conjunção de que tipo? Conclusiva. É uma conclusão. Portanto, se refere ao que vem antes, não é? Num contexto imediato. No capítulo 11 de Hebreus, falou muito sobre a fé. Exemplo de homens e mulheres de Deus que foram verdadeiros heróis da fé. E aquele trecho termina assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Diante disso, todo esse pessoal que perseverou na fé, portanto, conclusão, não é? Portanto, nós também, aí está apontando para nós, a Igreja de Jesus em todos os tempos, não é? Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunha será essa, não é, irmãos? Que grande nuvem de testemunhas nos cercam, como diz o apóstolo. Estamos cercados de uma grande nuvem, não é pouca não, de testemunha. Quem é essa nuvem? Quem medita na Bíblia, estuda a Bíblia, não apenas lê, vai entender, porque a Bíblia explica ela mesma. Essa grande nuvem de testemunhas, irmãos, em primeiro lugar, são os homens, as pessoas que nos conhecem, que nos veem, que acompanham o nosso andar e chegar em casa, nosso testemunho no trabalho, na escola, são testemunhas da nossa maneira de ser. Nossos irmãos em Cristo estão aqui, olhando para nós, são testemunhas também. Seus familiares, nossos familiares são testemunhas, ou seja, testemunhas humanas, não é verdade? Humanas, mas além dessas testemunhas humanas, tem também as testemunhas invisíveis, que muito crente não está nem aí para isso, nem se lembra, nem dá bola, nem se interessa, mas nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Além dos homens que são limitados, só nos veem quando alcança a vista, há outro tipo de testemunha, os anjos. Os anjos. A Bíblia não diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram, não é, irmão? Então ele está vendo, o anjo está vendo a gente. Mas tem crente que não está nem aí. Brinca de ser crente, peca, mente, engana, rouba, fornica, adultera, está nem aí. Só que as testemunhas estão vendo. Há pessoas que praticam coisas erradas que não são vistas pelos homens, mas as testemunhas espirituais não deixam escapar nada. Anjos. No lado espiritual, meus irmãos, também tem outro tipo de testemunha, os demônios. Os demônios são terríveis, eles andam, diz a Bíblia em Tiago, o apóstolo Tiago diz assim, não é? Que devemos nos submeter a Deus, tá certo? Porque o diabo, vosso adversário, olha só, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está vendo? Você aprendeu nesta noite então já quais são os 3 tipos de testemunhas. No lado humano, os homens, na verdade, irmãos em Cristo, os incrédulos, etc. E no lado espiritual é muito pior, a nuvem é maior ainda, os anjos, mas também os demônios. Que Deus nos ajude, irmãos,
e nos guarde. Que se o diabo vier nos atacar, os anjos nos defendam com a espada desembainhada e flamejante. Abra sua Bíblia para mostrar o papel como Deus nos guarda. Como Deus nos guarda. 1 João capítulo 5. Primeira epístola de João capítulo 5. Para você ver o valor dessas testemunhas. Então valorize o lado espiritual. Não pense só nas coisas materiais. Não olhe só para baixo. Olhe para cima. Que a realidade espiritual é muito maior do que essa que você vê. 1 João capítulo 5 diz assim, meus irmãos. Capítulo 5, versículo. Capítulo 5. Diz assim, o 18. Leiam comigo, quero saber se vocês estão abrindo a Bíblia. Quando eu disser 2, tá? 1 João 5, 18. 1, 2. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhes toca. Você pode dar glória a Deus por isso? Quando diz aqui não peca, quer dizer não vive pecando. A tradução não foi perfeita. Quem é de Deus não vive pecando, pois o mesmo texto diz que quem diz que não peca está mentindo, porque todos nós falhamos, de um jeito ou de outro. Mas o melhor disso aqui é, se você é de Deus, olha, os anjos estão ao teu redor, meus irmãos. Os anjos de Deus estão ao teu redor. O maligno não toca em você. Dê glória a Deus. Só toca se Deus der permissão, como fez com Jó. O pobre do Jó nem sabia porque estava sendo atacado pelo diabo, mas era uma luta um confronto entre o diabo e Deus, e para provar, e Deus para provar a Satanás, que ele não é onipotente, ele só faz até onde Deus permitir. Ele permitiu que ele tirasse os bens de Jó, tirasse os filhos de Jó, tirasse a saúde de Jó, tudinho isso, mas que diz a Bíblia, no final, Deus deu em dobro a Jó tudo o que ele perdeu. Dê glória a Deus por isso. Até o número de filhos também, viu? Então a grande nuvem testemunha, você considere isso. Não pense que você é um isolado por aí que anda sem ninguém estar ao redor de você, não. Você precisa saber também com quem você se acompanha, viu? Jovem, adolescentes, crentes em geral, com quem você se acompanha. Davi diz no Salmo 119, versículo 73, se não me engano, companheiro sou, não é de qualquer um não, companheiro sou daqueles que te temem e guardam os teus mandamentos. Pode ser colega da escola, colega de classe, etc. Mas companheiro é aquele que você pode andar na companhia dele. Só de quem é companheiro de Jesus, de quem é amigo de Jesus. Dê glória a Deus. Então já entendemos quem são essa grande nuvem testemunha que nos rodeiam, não é verdade, meus irmãos? Tão grande nuvem testemunha. Aí, em segundo lugar, diz: deixemos todo o embaraço. Tem pregador que gosta do testemunho, do sermão temático, um tema e prega, é bonito, eu gosto também, porém, eu gosto mais do sermão textual. O que é o sermão textual? O esboço está no próprio texto. Você vai analisando parte por parte, não é? Primeiro, quem são as testemunhas. Segundo, que é embaraço. Se alguém não sabe, vai ver, né? Embaraço, irmão, são coisas que não são propriamente pecado, mas dificultam a caminhada do crente, atrapalham a caminhada do crente, e se ele não vigiar, o embaraço vai se tornar pecado, não é? É coisa muito séria. Vamos lá, 1 Coríntios 6 e 12, o que é que diz? Primeira epístola aos Coríntios 6 e 12, glória a Deus. Abra sua Bíblia. Doutrina não é com grito, nem com reteté, nem pulando para lá e para cá. Doutrina é bem da Bíblia.
Viu? Embaraço. Embaraço, você pode dizer, é coisa na vida do crente que não é pecado, porém causa dificuldade, causa problema e prejudica até a sua caminhada. 1 Coríntios 6 e 12, vamos ler comigo? Quem já achou? 1, 2. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Está vendo? Ou seja, muitas dessas coisas que são lícitas são embaraços. Não se deixe dominar, meu irmão. Não se deixe dominar. Quer ver um embaraço que prejudica a vida de quem gosta? As novelas. Tem homem crente que assiste novela, mas é escravo da novela. Não tem 20 minutos para ler a Bíblia, mas tem meia hora, 1 hora para assistir novela. Agora, as principais escravas da novela são irmãs. Eu não vou perguntar aqui se tem alguma escrava aqui que assiste novela, para não constranger ninguém. Eu perguntei um dia desse numa congregação, foi terrível. Congregação cheia. Só uma menina de 12 anos levantou a mão e disse que assistia. Eu elogiei aquela menina. Minha filha, parabéns, porque você tem caráter, você tem personalidade. Enquanto tem irmã aí que assiste novela e está catucando a outra, está olhando para a outra e está se escondendo, está embaraçada. Quem assiste novela está embaraçado, irmão. Viu? Está embaraçado. Eu perguntei àquela menina, quando você está sentada assistindo novela, tem uma cadeira vaga ao lado, Jesus se senta ao seu lado, menina? Qual foi a resposta dela? Não. Eu deixei uma lição para ela e para toda a igreja. Não fique num lugar onde Jesus não pode estar com você. Cadê você andar, amém não? Não fique no lugar onde Jesus não pode estar com você. Também não entre no lugar onde Jesus não pode entrar com você. Está vendo, irmão? Estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. E se Jesus estiver ao seu lado, os anjos estarão com você. Dê glória a Deus por isto. Então, você viu aí 1 Coríntios 6, 12, né? 1 Coríntios 6, 23. 10, 23, aliás. 10. Cadê o 10 aqui? 10, 23. É no mesmo sentido. É no mesmo sentido. 10, 23. Vamos ler comigo? Os obreiros todos, uma igreja. 1, 2. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, meu irmão, se uma coisa não edifica você, caia fora. Não faça, não pratique, não fique junto, saia de perto. Entendeu? Isso é embaraço. Isso é embaraço. Entende? Então muita gente não percebe isso. Existe embaraço, existe pecado. O embaraço não é pecado, é coisa lícita, mas não convém, nem edifica. Assistir novelas, essas porcarias, não edifica. Ler livros de certo tipo de literatura, pode não ser pecado, mas embaraça a pessoa, não é verdade? Certas amizades, não é? São lícitas, mas embaraçam. Então muito cuidado, irmão, com os embaraços que vão surgindo na vida, viu? Cuidado. Conheço o crente que era tão feliz na igreja, aí se embaraçou com o emprego, pronto. O emprego afastou ele da igreja. Cuidado, irmãos. Claro que a pessoa está desempregada, aparece um emprego, mas que emprego? Se o emprego não glorificar a Deus, se Jesus não puder estar com você naquele emprego, não aceite. Não aceite. É melhor estar desempregado com Jesus do que empregado longe dele.
Fica embaraçado. Conheço outro que se embaraçou com a política. Coitadinho, meu Deus. Se embaraçou com a política. A política, com P maiúsculo, não é errada. Toda nação tem a política. Na Bíblia tem a política. Não é? Nicodemos era um senador da República. José de Arimateia, aliás, senador da República. E foi usado para falar com o governador Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Ele era um político. Daniel foi primeiro-ministro na corte de Babilônia. Isso era um cargo político. Arranjou um cargo também aos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidênego, eram cargos políticos. José foi governador do Egito. E o que é governador? É um cargo político, mas ele honrou o seu Deus ali. Louvado seja Deus. Daniel honrou a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidênego. Foi lançado na fornalha de fogo os 3, mas o fogo não queimou. Por quê? Porque o anjo do Senhor entrou com eles. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da inveja que causou o cargo político que ele ocupou. Os adversários fizeram uma trama diabólica para jogar ele na cova dos leões. Foi. Mas o rei, quando percebeu, não pôde fazer nada, né? Assinou um decreto lá contra os servos de Deus. Irmãos, orem para que seja qual for o governo no próximo ano, que espero que seja uma pessoa da vontade de Deus, não venha assinar decreto maligno do diabo contra a igreja do Senhor. Cadê o seu amém? Viu? A Bíblia diz, ai daqueles malditos que assinam leis injustas, diz a palavra de Deus. Então, como conseguiram um decreto do governo para que quem não adorasse a ele, não pedisse uma coisa a ele, durante 30 dias, seria lançado na cova dos leões. Aliás, não pedisse só a ele, nem oração, nem nada. Mas Daniel era fiel a Deus, lá no seu quarto, reservado, fechou a porta, deixou só a janela aberta. Todo dia ele orava, quantas vezes por dia? 3 vezes, estava lá. Voltado para a banda de Jerusalém. Os inimigos foram olhando, olha, ele está orando ao Deus dele. Se tivesse celular, tinham tirado foto. Mas não tinha, não é? Aí foram ao rei, senhor rei, o senhor assinou um decreto que ninguém deve pedir nada a nenhum Deus, só o senhor. Foi que houve? Daniel, você colocou sobre os príncipes da Babilônia, não fez caso do teu decreto. E continua orando a seu Deus, tem que jogar na cova dos leões. Diz a Bíblia que o rei fez tudo para salvar Daniel, mas eles pressionaram. Não, lei dos medos e dos persas não pode revogar. É verdade, Daniel, infelizmente, meu filho, não percebi. Mandou jogar na cova dos leões. Jogar Daniel na cova dos leões. Estavam os leões famintos. Só que Daniel não estava só. Deus estava com ele. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas o livrou na cova dos leões. Dê glória a Deus por isso, viu? Livrou na cova. Por quê? Porque ele era fiel. Ele era fiel. O Deus de Daniel é o mesmo Deus a quem nós servimos, irmão. Glória a Deus, não é? E depois então, o rei ficou tão aperreado, coitado. Passou a noite toda sem dormir, não teve sono, não quis comida, não quis nada. Aí de manhã logo cedo chegou na beira da cova dos leões, disse, Daniel, com a voz triste, sabe? Diz a Bíblia, Daniel, será que o teu Deus te livrou, Daniel? Aí Daniel lá diz, ó rei, vive eternamente. O Deus a quem sirvo mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Dê glória a Deus por isso. Por isso não se embarace com nada, irmão. Porque se for necessário você ser lançado numa cova, Deus entre com você. Viu? Se quiser jogar você no fogo, os anjos entram com você. Glória a Deus. Então, aqui está, embaraço é isso, é coisa que prejudica o relacionamento com Deus. Qual é o terceiro ponto aqui, meu Deus? Terceiro ponto,
embaraço. Terceiro ponto, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aí uma realidade muito perigosa, não é? O pecado que rodeia você a alguns quilômetros, o pecado que está longe de você, não. Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está vendo, irmãos? O que é pecado você já sabe. Pecado é tudo aquilo que você pensa, ou faz, ou diz, que é contrário à vontade de Deus. Tudo isso é pecado. E o crente sabe, o crente que lê a Bíblia é como um espelho, irmãos. Cada dia que você lê a Bíblia, Deus vai falando com você. Em qualquer capítulo da Bíblia ele fala, ou de modo positivo, ou de modo negativo. Deus fala com você, não é? Aí você vai vendo, se tem alguma coisa errada na sua vida, você procura corrigir. Tem que deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia. Ele está rodeando, mas não deixe ele entrar no seu coração, não deixe ele entrar na sua mente, não deixe ele entrar na sua vida, não é verdade? Não dê lugar ao pecado, irmãos, que é muito perigoso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Gálatas 5, 19 a 21. Em Hebreus você volta para depois de Coríntios, né? Gálatas 5, 19 a 21. É uma lista negra, uma lista desgraçada de coisa ruim que Deus não quer que você caia nela. Louvado seja Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Vocês vão ler comigo, né? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, localize Gálatas 5, 19 a 21. Os irmãos do novo convertido, alguém ajuda, alguém não encontrou. Vamos lá. 1, 2. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nenhuma coisa dessa aí é embaraço. Toda essa lista aí é de pecados. Obras da carne são obras que satisfazem a natureza pecaminosa do homem. A carne que a Bíblia condena não é o corpo, não são os tecidos, não são os ossos, nem os órgãos sexuais. Não, senhor. Os órgãos sexuais não pecam. Saiba disso. Viu? E o que é que peca? Aqui, ó. É a cabeça. Sua mão não faz nada se você não mandar. Ó, eu quero tocar naquele microfone ali. Onde surgiu a ideia? Aqui. Aqui. Eu quero andar para aquele lado. Meus pés não vão sozinhos, não. Foi a cabeça que deu ordem. Eu estou falando o que vem no meu pensamento. Então a carne é a natureza carnal dentro do homem, herdado dos primeiros pais, que em lugar de ouvir a voz de Deus, ouviram a voz do diabo. Cuidado, irmãos. Então é para deixar essas coisas. Essa lista aqui é uma lista. Agora essa lista aqui é aberta. Ela não é fechada, vocês viram? Tem aqui todos esses pecados aqui definidos, bem claro. Aí diz, e coisas semelhantes a estas. É aberto. Acerca das quais vos declaro que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então pecado é tudo aquilo que de modo claro
ou implícito, não é? Declarado ou não, que contraria a vontade de Deus. Por exemplo, na Bíblia não fala, irmãos, em maconha. Alguém já viu a palavra maconha na Bíblia? Não. Não fala em cocaína? Não. Aí porque não está da Bíblia, você pode praticar, pode usar? Não, senhor. Coisas semelhantes a essa, ó. Bebedice, vício, drogas, tudo isso é contrário à vontade de Deus. Viu? Tudo isso é contrário à vontade de Deus. Os drogados estão loucos que um certo presidente assuma, porque vai liberar tudo. Deus salve o Brasil de uma tragédia espiritual e moral tão grande, meus queridos irmãos. Então, muita coisa aqui é pecado, não é? Essas obras da carne, prostituição é o pecado do sexo com prostitutas. Prostituição envolve dinheiro, não é verdade? Aí tem impureza, aqui é de um modo geral. Impureza aqui geralmente é relativo à parte sexual, pensamentos impuros, entendeu? O crente que fica diante de um computador vendo mulher nua. Tive a tristeza de disciplinar um obreiro que foi flagrado pela esposa, não é? Olhando pornografia no computador, uma mulher que não sabia nem de onde era. Mandei chamá-lo, ele ficou com tanta vergonha que não compareceu à minha presença. Ficou tão envergonhado que eu disse: você vai ter que ser disciplinado, diga a ele que eu quero falar com ele. E ele, sabendo que ia ser disciplinado, mandou uma carta para mim dizendo que entregava à igreja e podia disciplinar. Por quê? Por que ele caiu, né, nesse pecado de adultério virtual e mental? Ele não fez o que Jesus manda. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cair em tentação. A carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Pode ser a carne do pastor, do presbítero, do diácono, do membro da igreja, da mulher, do adolescente, do jovem. A carne é fraca, quer dizer, a natureza carnal, ela é inclinada para o que não presta. É inclinada para o pecado. Então é para deixar o pecado, que é tão de perto, nos rodeia. Outra coisa, lascívia, é o desejo, é a atração pelos olhos, pela visão, de ver pornografia, de ver sexo ilícito. Isso mostra uma falta de caráter cristão. Meu irmão, é aquilo que eu perguntei àquela menina, olhando para aquela novela, Jesus está do seu lado, olhando com você? Ela disse: não. Olhando para imagens pornográficas no computador ou no celular, Jesus está olhando com você? Não. Então desliga, seja homem, seja mulher de Deus, e não entre nesse caminho que corta a comunhão com Deus. Aí entra no lado do pecado sexual, idolatria. Idolatria quer dizer o culto aos ídolos, se encurvar diante de ídolos. Feitiçaria, irmão, é prática de bruxaria, de culto com demônios, com feitiço, não é? E tem gente que apoiou nessas eleições pessoas de feitiçaria, de bruxaria. Eu não me admiro que pessoas que não são crentes entrem nesse caminho, mas um servo de Deus, uma serva de Deus, apoiar essa miséria, vai responder diante do Deus Todo-Poderoso, não tenha dúvida. Inimizade, olha aí, inimizade quer dizer não ser amigo do outro, não gostar do outro, isso é pecado. Não vou com a cara daquela irmã, não vou com a cara daquele irmão, você está desviado, ou está desviada. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, vamos lá. Meu irmão, ler a Bíblia é para praticar. 1 João capítulo 1, versículo... capítulo 2.
Olha o pecado da inimizade, a consequência, meu irmão. Olha aí. 1 João 2:9. Vamos ler comigo? 1, 2. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem está em trevas está perdido, irmão. Está perdido. Então, o crente que aborrece a seu irmão, está perdido. Pode falar língua, pode profetizar, pode dar o dízimo, pode fazer o que quiser, vai para o inferno. Perigoso. Quer ver mais pesado ainda o resultado da inimizade? 1 João 3,15, vamos lá comigo. Poucos leram, acho que poucos encontraram. 1 João 3,15. Atenção, 1, 2. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Olha o pecado da inimizade, como é terrível. A inimizade faz você aborrecer o irmão. Deus considera como homicida, assassino. Não entre nesse caminho. Você pode discordar do irmão, não é? Mas tem que ser com amor. Entendeu? Se ele faz coisas que você não concorda, se tiver seu alcance, alertá-lo, alerte, mas não aborreça. Viu? Se ele fizer alguma coisa contra você, o caminho não é dizer, eu entrego a Deus. Não. Jesus disse, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. E só tu conversa com ele para se reconciliar. Se conseguir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não quiser, não vai morrer por isso não. Chame 2 testemunhas e leve para falar com ele. Irmão, Jesus mandou eu trazer 2 testemunhas para saber que eu quero me reconciliar com você. Não quero não. Tá bom. Sabe o que a Bíblia diz? Agora vá dormir em paz, vá comer, vá tomar Santa Ceia, tranquilo. O que deve fazer agora? Entregue o caso à igreja. E cabe à igreja considerá-lo gentil e publicano, ou seja, excluído do corpo de Cristo. Está vendo? Tem que saber viver. Ai, irmão, eu fui falar com ela, ela não quer se reconciliar. Ai, meu Deus. Não, senhor. Tome a posição e faça o que a Bíblia diz. Está entendendo? Então, não aborreça seu irmão, não. Não quero saber negócio de inimizade, que é um perigo mortal. Viu? Volte lá para 1 Coríntios para a gente terminar aquela lista de pecados. Gálatas, né? Gálatas 5. Gálatas 5. A gente já viu inimizade, porfia. Porfia, sabe o que é? Briga. Briga um com o outro, um crente brigando com o outro. Brigando pelo telefone, brigando pelo celular. Isso não é coisa de gente que tem a comunhão com Deus, não, meu irmão. Porfia. Emulações, dizer fingimento. Crente fingido, falso, vai para o inferno. Iras. Está vendo? Ira, viver irado, chateado, revoltado com o irmão, com a irmã, com a mulher, com o marido, com os filhos. Está errado. É obra da carne. E Jesus diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, você pode até ficar irado, mas até as 5:30 da tarde. 5:30 você pega o seu telefone, irmão, eu tive aquele problema com você, quero que a gente acertar, porque a Bíblia diz que não pode dormir guardando ira. Tá bom? Peleja, mesma coisa, dissensão, heresias. Heresias são falsa doutrina que tem por aí, pela internet, por vários lugares, não é verdade? Inveja. Ô irmão, uma pessoa inteligente não inveja outro de jeito nenhum. E de vez em quando no meio da igreja aparece um invejoso. Eu mesmo já fui perseguido por invejosos. E perseguido por causa da posição que Deus me deu na igreja. Mas Deus disse, deixa comigo. E eu caminhei. E grande parte deles hoje não existe mais.
E sabe o que é que diz o provérbio? A inveja é a podridão dos ossos. Aí, o que é que você vai arranjar? Se for invejoso, osteoporose crônica. A mulher que tiver inveja vai ficar com osteoporose mais cedo. Homem que tem menos osteoporose vai ficar com os ossos tudo podre. Se quebrar, esfarelar tudinho. A inveja causa isso, viu? Inveja, homicídio, Deus nos guarde, né, irmão? Bebedice, é bebendo, bebida alcoólica, essas coisas todas. Não, o crente tem que deixar isso para lá. Isso não edifica, não. Tomar um copinho de vinho, é lícito sim, mas não convém. É lícito, mas não edifica. Uma cervejinha, é lícito, mas não convém. Não edifica, caia fora disso. Não precisa. E na minha visão, depois que eu aprendi, nem refrigerante eu tomo. Não tomo não. Nem Coca-Cola, nada disso. Pode me dar pagando, eu não tomo. Cheguei nos Estados Unidos uma vez para um seminário de casais. Aí lá vem a irmã com a Coca-Cola, uns copos. Eu disse, minha irmã, você não tem suco? Tem não, pastor. Então tem água? Tem? Tem, então traga água. Pronto. Perdi nada. No outro dia já fizeram suco para mim. Fuja disso. Agora tem uma coisa que tem crente que não tem jeito de deixar de pecar, meu irmão. Coitadinho. Tenho pena. Glutonaria. Glutonaria quer dizer comer demais. Come além da conta. Come pelos olhos, como dizia mamãe. Viu? Come com os olhos. E come demais, e come muita gordura, e come tanto açúcar, e tanto não sei o quê, e fica além do peso. Cuidado, irmão. Cuidado. É pecado, viu? E por que glutonaria é pecado? Eu não entendia, Natanael. Até que Deus me fez sentir. Por que comer demais é pecado? Sabe por quê? Porque enquanto o que você comer demais, seu organismo não absorve. O organismo só absorve até um certo ponto. Aí o resto ele bota para fora, desperdiça, enquanto tem pessoas passando fome. Enquanto tem pessoas que não tem um prato de comida para comer por dia, aí tem crente que come. Eu vi aqui na reunião de obreiro, irmão, era um prato assim de uns 15 centímetros, sabe? Eu fiquei admirado, Jesus, como é que a pessoa consegue comer aquilo tudo? Depois aquele irmão foi lá e disse, pode repetir? Glutonaria, isso é pecado, irmão, pelo amor de Deus. Não é? Coma só o que for necessário. E coisa semelhante a esta, aí a lista é grande, e aí nós vamos ficar por aqui.